Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental, hoje com a presença do Dr. Luiz Fernando Penteado. Hoje a gente vai falar sobre ESG como estratégia de negócio. Sejam bem-vindos. Dr. Fernando, que é advogado, especialista em direito ambiental e direito civil. Dr. Luiz Fernando Penteado, muito obrigado, seja bem-vindo. E eu gostaria de começar esse bate-papo perguntando o que é ESG? Oi, Bruno. Primeiro, parabéns aí pelo projeto. Acho que é um projeto muito importante. A gente também trabalha bastante lá no ESG Podcast, no vídeo podcast que a gente também conversa com diretores de grandes multinacionais, grandes empresas. Acho que o nosso objetivo aí é divulgar, né, que a gente diz democratizar o conhecimento ambiental, ESG, para que mais pessoas tenham acesso, conheçam projetos, saibam como melhorar tanto a parte de sustentabilidade, questão financeira, ambiental e social, né? E aí, pela nossa amizade também de muito tempo, agradeço o convite. E a sua pergunta, né? O que seria ESG? Olha, Bruno, é uma pergunta que tem uma versão curta, uma versão longa e uma versão super longa, né? Eu vou tentar fazer um resumo o máximo possível, que eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam saber, que causam muita confusão, é ESG é uma variação ou uma denominação diferenciada ou nova recentemente, né? Não tão nova assim, mas comparado com a denominação de sustentabilidade, é uma variação da sustentabilidade que foi desenvolvida junto às empresas, né? Nós temos o conceito de sustentabilidade, que surge há muitos anos, que surge da observação, do entendimento de que as ações humanas, elas precisam ser não só buscar, claro, um progresso, uma evolução, inclusive lucros, mas também ter uma dignidade social envolvida, não perder, né, o foco da dignidade social, não perder o foco do nosso planeta mãe, né, que é a nossa casa, onde a gente depende, nossa saúde, nossa qualidade de vida, então, ou seja, a qualidade do meio ambiente. Então, a sustentabilidade surge desse conhecimento, dessa percepção, e o ESG, que seria, né, as siglas em inglês de meio ambiente, sustentabilidade e governança, surgem dentro da realidade das empresas. Como? Claro, fora, no globo como um todo, ali, há muitas décadas, você tem o conceito de sustentabilidade e você tem os investidores. Os investidores que buscam, né, colocar seus investimentos em empresas que vão crescer e vão multiplicar seus ganhos. Mas em que empresas que eu vou investir? Eu preciso ver se elas estão financeiramente saudáveis, né? Esse é um primeiro olhar que sempre todo investidor faz. E surgiu um novo olhar. Eu também preciso saber se essa empresa que eu estou colocando meu dinheiro, que eu estou sendo sócio, né, mesmo que minoritário, se essa empresa realmente está se preocupando com a dignidade social, né, com as preocupações que a sociedade declara como importantes, e se também os impactos ambientais dessa empresa são impactos permitidos, não são impactos que causem danos ambientais, ou seja, são impactos normais, e que as pessoas até também confundem mesmo, né, falam impacto, já tem aquele receio, não, toda atividade humana causa um impacto no meio ambiente. Qualquer torneira que eu abro, né, eu estou usando recurso ambiental, eu causo impacto. Qualquer recurso ambiental que eu consuma, seja, né, alimentos, isso também causa impacto ambiental. Mas os impactos, eles não são ruins. O que são ruins são os danos ambientais, aqueles impactos que superam a capacidade do planeta de se regenerar. Então, todos os investidores começaram a buscar algumas questões dentro das empresas para, além de buscar uma saúde financeira, também verificar a questão de governança, questões sociais e questões ambientais. Aí que surge o termo ESG. Dr. Luiz, todo mundo escuta sobre ESG, mas você acha que é um movimento que é passageiro ou já é uma estratégia de negócio, né? Como que você pode, o que você pode nos dizer sobre isso? Olha, Bruno, o termo ESG, ele vai mudar. Como eu lembro que quando comecei tinha RH, né, recursos humanos, depois mudou para departamento de pessoas, e cada hora essas nomenclaturas elas acabam mudando um pouco. Eu acho que ESG também vai mudar. Agora, sustentabilidade não muda mais. Dificilmente a gente vai voltar a não mais se preocupar ou perceber a sustentabilidade. Então, ok, o termo ESG pode mudar, mas a preocupação com o social ambiental eu acho que não muda mais. Na prática, né, como que a gente tem visto nas grandes empresas, médias empresas e até algumas pequenas empresas? Existe de tudo. Existem aquelas empresas que
adotam medidas e ações ESG por uma questão de necessidade, hoje já é muita necessidade, né? Principalmente se eu sou um terceiro que presta serviço para uma multinacional, dificilmente eu vou conseguir prestar serviço para essa multinacional se eu não tiver um mínimo ali de atividades, de ações e preocupações ESG, mas também tem algumas empresas que veem o ESG como um diferencial e adotam o ESG não só mais para minimizar os seus impactos e conseguir investidores ou conseguir grandes contratos, mas sim para conseguir um mercado novo, né? Porque tem muitas pessoas que consomem produtos ESG, serviços ESG, num valor até superior do que aqueles serviços comuns que não têm essa chancela, né, esse selo ESG, por isso entender a preocupação. Então, algumas empresas já conseguem pensar produtos e pensar serviços que, ao invés de causar menos impacto, ao contrário, tragam impactos positivos ao meio ambiente e à sociedade. Ou seja, seriam produtos no seu core, né, no seu nascimento já ESG, com preocupações sociais e ambientais. Doutor Luiz, então eu posso entender que o ESG está dentro agora das estratégias de negócio das empresas, né? E para as empresas que querem implementar ESG, quais são os obstáculos, quais os desafios para a implementação de ESG? É interessante, sim. Então, a ESG tem que estar na estratégia da empresa, mesmo aquelas empresas que querem só fazer o básico do ESG, ou aquelas empresas que querem dar um passo à frente e entendem isso como um diferencial do seu próprio negócio, do seu próprio serviço. A implantação das estratégias ESG, então eu vou até um pouquinho antes, né? A gente trabalha muito com estruturação ESG de algumas empresas, e o que é interessante, quando a gente chega numa empresa que esteja no zero, por exemplo, mesmo uma empresa que esteja, teoricamente, no zero, no ESG, na documentação, em termos de títulos, de ações consideradas ESG, quando a gente chega numa empresa que não tem essa estratégia, a gente percebe que, na verdade, elas já adotam atividades que são consideradas ESG, só não dão esse título. Então, o primeiro passo que a gente faz é entender quais são as atividades que aquela empresa desempenha, que seria basicamente, como tudo, né? Uma empresa você tem que fazer um diagnóstico, e nesse diagnóstico a gente normalmente seleciona algumas atividades. Tá vendo essa captação de água de chuva que você faz por algum motivo? Isso daqui é uma atividade ESG. Tá vendo esse descarte correto que você faz esse resíduo? É um descarte que também pode ser considerado ESG. Tá vendo esse incentivo que você faz para as pessoas, todos os seus colaboradores, de uma vez a cada 3 meses, uma vez por mês, você incentiva que esses colaboradores façam um projeto social, doem sangue, ou que esses colaboradores, uma vez por mês, tirem um dia para fazer um trabalho voluntário em alguma entidade, né, que a empresa reconheça. Então, são atividades ESG. E essas empresas só não se organizam para assim denominar ou colocar ali na caixinha ESG daquela empresa. E, tirando isso, a gente começa a verificar, né, quais são os impactos ambientais possíveis daquelas empresas, e começa a fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. As dificuldades que a gente tem é que uma empresa que queira simplesmente fazer o básico ESG, dificilmente ela vai adotar uma cultura ESG lá dentro. Ela vai adotar o básico e a todo momento ela tem que renovar o básico, mas ela não vai sair dali. Tudo bem, é uma opção da empresa, de repente não é tão interessante para ela em termos de mercado fazer um trabalho maior, não tem uma cultura ESG, mas está fazendo ali o arroz com feijão, né, que a gente diz, está realmente colocando dentro de casa as medidas necessárias para minimizar seus impactos. Agora, aquelas empresas que querem fazer algo mais, ter um destaque, um diferencial, aí o principal desafio, eu acredito, seria incorporar a cultura ESG dentro da empresa. Essa cultura, claro, passa por, eventualmente, novas contratações. Você chega numa empresa que, eventualmente, ela não tem tanto... Algumas pessoas sempre têm, já chegam em qualquer empresa, ainda mais hoje em dia, né, que a questão de sustentabilidade é muito divulgada. Toda empresa já tem ali uma parte dos seus colaboradores que trabalham, que entendem ESG, tem esse incentivo de trabalhar ESG. Algumas outras não. Pode ser que ali num curto, médio prazo, ou até longo, dependendo se tiver colaboradores que mais antigos também, mas normalmente curto e médio prazo, vai ter uma renovação de colaboradores. Aí isso começa na hora de contratação,
quando for contratar novos colaboradores, já tem que entender se esse colaborador ele vai ajudar e vai entender e vai adotar para si essa cultura ESG, e mais para frente fazer uma troca daqueles colaboradores que já estão na empresa, que eventualmente não vão se sentir confortáveis com aquele tipo de colaboração, de política, né, de cultura nova, e eventualmente serão reciclados, digamos assim, né? E justo para o colaborador, justo para a empresa e tudo mais. Até porque o colaborador que não tiver uma cultura ESG, na hora que ele receber as orientações, né, de sustentabilidade, ele vai tomar aquilo como uma obrigação, mais uma obrigação dentro da empresa. E, na verdade, o objetivo não é esse. O objetivo é que as ações que ele for fazer na empresa são ações que ele faria na vida, né, que ele faria em casa, por exemplo, seja de cunho social, seja de cunho ambiental, e não mais uma simples obrigação. Mas tem questões chatas, sim, do ESG que a gente acaba fazendo. Por exemplo, a gente ajuda muitas empresas a criar um comitê de sustentabilidade, para pensar a sustentabilidade. Porque a sustentabilidade, claro, ela tem que estar permeada toda a empresa, ela não tem que necessariamente ter um departamento de ESG. A gente conhece várias empresas que vão conversar com a gente, inclusive lá no ESG Podcast, que falam, ó, eu sou a responsável ESG, mas eu não tenho exatamente uma equipe. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas a nossa equipe é a empresa inteira. Todos os departamentos são a equipe do ESG, é ótimo. Mas sempre tem que ter alguém organizando aquilo, eventualmente, dependendo da função da empresa, do departamento ESG, acaba tendo uma equipe um pouquinho maior. Mas a participação de todos é muito importante. E quando você vai fazer, por exemplo, um conselho de ESG, até para pensar novas ações, novas possibilidades, esse conselho a gente tenta organizar com uma estrutura, um regimento, uma forma desse conselho se reunir, as decisões serem tomadas, e aí tem um regimento interno, por exemplo. A gente já chegou a empresas super empolgadas em fazer um comitê, na hora que teve que pensar o regimento, analisar o regimento que a gente tinha preparado, já dispersou um pouquinho aquela empolgação ESG inicial. Então, assim, é um outro desafio. Tem vários, né? Tem também desafios de envolver todos os colaboradores daquela empresa, inclusive os C-levels, né, que a gente fala, os heads da empresa, ou seja, a diretoria, como que a diretoria vai efetivamente, né, acreditar nos projetos ESG e realmente incorporar as ideias ESG, o departamento ESG, o responsável ESG dentro da estrutura principal da empresa, e não algo como, vamos consultar de vez em quando aqui a responsável ESG, o departamento, para ver se tem alguma coisa para fazer, não. Da mesma forma que são feitas reuniões eventuais aí com todos os diretores, focados na estratégia core aí da empresa, o ESG também tem que participar. E, né, os diretores, principalmente um CEO, por exemplo, ele tem que abraçar essa causa e fazer uma divulgação, se envolver, demonstrar que ele realmente tem a cultura ESG, porque a gente sabe que a empresa acaba refletindo muito os C-levels, né? Mas acredito que, num primeiro momento, esses, e tem vários outros, né? Claro, às vezes alguns projetos que são mais caros, acaba também mexendo um pouquinho na parte de budget da empresa, mas normalmente a gente sempre tenta conversar com a empresa e falar, vamos fazer uma estratégia de curto, médio e longo prazo, de zero custo, pequeno custo, médio custo e alto custo, porque aí assim, quando a gente se programa, fica mais fácil, né? Se a gente dilui o alto custo no tempo, e demonstrando, claro, sempre o retorno que vai ter aquilo. O retorno pode ser simplesmente evitar uma autuação ambiental, se for o caso, que aí a gente sabe os valores de uma autuação ambiental, ou eventualmente um ganho efetivo, né, de envolver, colocar uma estratégia ESG, fazendo com que um produto ou um serviço tenha um diferencial ESG e alcance um público maior, aí é recurso na hora, né, entrando para a empresa. Por isso que tem N desafios aí, né? Você atua bastante aí na África, deve ter uns desafios específicos, né, de outros países. A gente trabalha aqui muito no Brasil e a gente tem aqui os desafios do nosso país aqui também, né? Que também tem a questão tributária, tem questões legais, tem questões administrativas, burocráticas, mas, basicamente, num primeiro momento, eu traria essas daqui para todo mundo. Doutor Luiz, eu escutei atentamente a sua explicação e me veio à cabeça duas dúvidas.
A primeira, você falou de regimento. Você poderia dizer, basicamente ou resumidamente, o que está contido dentro de um regimento? E a segunda dúvida é, para fazer o engajamento, né, desde o chão de fábrica, a alta gestão, né, incutir nessas pessoas princípios de ESG, né? Como que você poderia dizer como que é trabalhar o engajamento com essas pessoas? Qual é o procedimento? Qual é a estratégia para engajar essas pessoas? Legal, Bruno. Então, acho que, indo aí na tua primeira pergunta, né, regimento. Eu trabalho muito com gestão também, mas eu sou advogado, trabalho com tanto direito civil quanto direito ambiental. E aqui a gente está numa expansão bacana, a gente também tem trabalhado com direito imobiliário, ou seja, 3 áreas que andam muito próximas, né? E quando eu trabalho a gestão de sustentabilidade, claro que a gente também trabalha sempre com o corpo técnico, e envolvendo muito as pessoas da empresa, né, que nos contratam. E a parte de regimento, ela é uma parte normativa, que a gente diz. E por que essa parte normativa é interessante? Por exemplo, sempre que a gente sempre que a empresa busca uma certificação ESG, e depois a gente pode falar até um pouquinho melhor sobre isso, essa certificadora vai exigir documentos. Esses documentos são políticas, normas, resultados, relatórios, e tudo isso precisa estar documentado. O regimento é uma forma da gente também conseguir atender essas exigências dessas certificadoras na hora de tentar obter alguma certificação, um selo ESG. Esse é um dos pontos. E o outro ponto é ordenar, fazer com que realmente a estratégia ESG seja efetiva, porque senão, se ficar só nas ideias, a gente sabe que existem pessoas muito boas em ideias e pessoas muito boas em execução das ideias. Se a gente conseguir coordenar essas duas pessoas, ótimo, né? Teremos ideias e ideias executadas. E o regimento interno, na minha visão, ele é muito importante para isso. Então, basicamente, via de regra, assim, via geral, o que a gente gosta de ver no regimento? A gente gosta de ver, primeiro, uma previsão do envolvimento de todos os departamentos da empresa. Então, compras, pessoas, operações, C-levels, de uma forma geral, representantes de chão de fábrica, se for o caso, representantes de terceiros envolvidos, ou seja, a gente gosta de ver uma participação geral, que todos os participantes daquele comitê de sustentabilidade represente todos os colaboradores da empresa. Então, a gente preza por tentar prever essa participação. Depois da previsão da participação, a gente tenta organizar. Seriam reuniões mensais, seriam reuniões quinzenais, seriam reuniões trimestrais, que esse departamento faria. Então, quem que pode chamar uma reunião extraordinária, como são as reuniões ordinárias, como que essas reuniões vão ter. Então, bem assim, um beabá, um passo a passo, para que não reste dúvidas de como que vai ser, quem que pode sugerir, quem que vai presidir essas reuniões, as ideias, como que surgirão as ideias, como que essas ideias serão anotadas ou serão pensadas, serão votadas, quem que tem voto, quem que não tem voto, quem que está ali, quem pode participar como ouvinte, quem que participa como votante, depois de levantadas as ideias, como que é feita a aprovação depois que sai do comitê. Então, assim, a gente gosta de fazer é como se fosse é chato falar uma assembleia de condomínio, né? Mas uma assembleia de uma empresa mesmo, né? Todas as empresas têm conselhos de administração. Esses conselhos de administração têm regimentos. Ou seja, aquele conselho que vai pensar a empresa como um todo, precisa estar organizado. Quando que vai receber documentação para ser analisada para as conversas do comitê, como que vai ser dada a palavra dentro desse comitê, como que vão ser votadas as ideias, como vão ser feitas as decisões. Ou seja, a gente vai só ordenar ali tudo, claro. Aí é um desafio, né? Que seja o mais leve possível, o mais fluente possível, que esse regimento não engesse ainda mais as decisões ESG, né? Acho que num primeiro momento seria mais isso mesmo. A segunda pergunta, Bruno, qual que era mesmo? Era sobre o engajamento da alta gestão
e dos funcionários? Qual a estratégia utilizada para o engajamento? Ótimo, ótimo. Aí são N técnicas e possibilidades, viu, Bruno? E essas possibilidades e técnicas, elas vão ser adequadas de acordo com cada empresa que a gente se depara. De novo, né? Como eu disse aí num primeiro momento, tem algumas empresas que você chega, já tem uma cultura SG, já tem algumas estratégias SG, a gente chega e ajuda a organizar alguma coisa, a pensar alguns outros projetos, a gente agrega algo que já existe. Algumas outras empresas a gente chega para estruturar desde o início, desde o zero. E algumas empresas, então, que já têm uma cultura SG, é muito mais fácil. A gente simplesmente divulga alguma estratégia diferenciada, a gente entende se essa estratégia de comunicação está atingindo a todos, você vai precisar de... Normalmente é interessante você fazer algumas estratégias diferentes, que você vai ter um texto, uma forma de entendimento que um chão de fábrica acaba se sensibilizando mais, você acaba tendo um outro tipo de texto que um pessoal do administrativo acaba entendendo um pouquinho melhor e uma forma de abordagem que, de repente, um pessoal de C-Level, por exemplo, acaba tendo essa agrega ainda mais nessa cultura. Então, é isso, a gente tem que entender, eventualmente, verificar, dependendo do tamanho das pessoas, né? A gente entrevistou o Felipe Bottini, um grande amigo aí da Accenture, ele colocou que a Accenture no mundo tem 900 mil funcionários. Imagina como que é você fazer uma comunicação dessas, claro que é uma comunicação partilhada, né, já que são 900 mil funcionários espalhados pelo mundo inteiro, mas hoje em dia você tem uma empresa muito de serviços, né, que tem muito foco em tecnologia, então imagina, você tem uma filial, de repente, num país como a Inglaterra, que vai ter funcionários trabalhando no home office no mundo inteiro, esses desafios de comunicação são cada vez maiores, né? E como você vai sensibilizar um colaborador de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua crença, e que as questões ESG possam realmente entrar e agregar, né? Esse é um desafio enorme. Se você pegar uma Accenture, acaba sendo também um pouco difícil, dependendo de como for o foco da empresa, né? Você precisa de um funcionário, às vezes, um pouco mais específico, que você às vezes percebe que ele não está tão aderente aí à sua cultura, mas no primeiro momento pode ser que você precise dele para algum projeto ou outro, então é mais um desafio para agregar né, incorporar as ideias SG e cultura SG nesse funcionário. Mas, via de regra, como que a gente gosta de trabalhar? A gente gosta de trabalhar a sensibilização. SG, as questões sociais e ambientais, principalmente, né, uma coisa é a questão de governança. As questões de governança são um pouquinho mais técnicas, mais objetivas, né? Então fica um pouquinho mais fácil a gente incorporar essas questões de governança, né? Agora, quando você fala de questões ambientais, já tem uma dificuldade, alguns acreditam que alguns temas de meio ambiente não entendem ou não incorporam aquelas ideias, e principalmente as questões sociais, que são um pouco mais delicadas, principalmente se você tem uma diversidade muito grande de colaboradores. Mas o que a gente gosta muito é de tentar sensibilizar essas pessoas. A gente costuma dizer, né, falar que a gente brinca, mas não, a gente não brinca com esses assuntos, porque isso para a gente é um assunto muito sério. Mas a gente costuma dizer, se o colaborador não sentir na pele, nós somos assim. Eu não sei qual a tua experiência, Bruno, mas eu também, né? Se a gente não sentir na pele, a gente não faz. A gente faz basicamente aquilo que a gente quer, mesmo as coisas que nós somos teoricamente obrigados, nós fazemos porque nós queremos estar naquela situação. Então, se nós realmente não tivermos esse interesse, entendemos a importância daquilo, a gente não faz. Então, os colaboradores, a gente precisa buscar essa sensibilidade, esse interesse, essa percepção, porque, de novo, né, se o colaborador tiver uma obrigação de fazer isso na empresa, é um resultado. Se ele entender e falar, eu preciso ter cuidado com os recursos ambientais, por exemplo, em casa, né? A água, o resíduo, não é só aqui na empresa que eu vou me preocupar com isso, é para a vida, né? Meus filhos precisam ter essa consciência, eu preciso ter essa consciência. E na questão social também, eu preciso respeitar o meu vizinho, eu preciso respeitar as pessoas que estão na minha família, eu preciso respeitar
as pessoas com quem eu me interajo, né? Então, isso, quando o colaborador realmente percebe, se sensibiliza com isso, aí realmente ele incorporou a cultura ESG. Então, basicamente, via geral é essa, né? Na prática em si, a gente tem que ver, porque, de novo, as dificuldades, né, que você colocou, que eu não falei dessa parte da comunicação. Você tem colaboradores que vão precisar receber um e-mail, tem colaboradores que estão em home office e nunca foram na empresa depois de sei lá quanto tempo, 6 meses, 1 ano, eventualmente nunca nem conheceu as pessoas pessoalmente ali, né? E como vai ser a comunicação com esse pessoal, a sensibilização? Vai ser um e-mail, vai ser um WhatsApp, vai ser uma ligação? Então, tudo isso, um pessoal que está no chão de fábrica ali, com equipamentos, como que a gente vai abordar esse pessoal? Então, os desafios são grandes. E depois aí que a gente pode também conversar, né? Isso a gente está falando dos colaboradores, da questão interna. Depois tem o público, né? Os consumidores aí das empresas também. Doutor Fernando, eu quero trazer aqui a nossa conversa para a prática, né? E eu fiz algumas anotações e para quem está ouvindo, eles também escutam muito sobre ESG, sobre implantação de princípios ESG em empresas, mas de forma resumida, como que a gente pode pensar como definir uma estratégia, meta, indicadores e depois certificar que o que está sendo implementado, né, essas metas, esses indicadores, estão corretos, se eles são reais. Bruno, aí é interessante, né? Eu entendo essa importância, essa necessidade até, né, da gente colocar o ESG numa questão um pouquinho mais prática e objetiva, até porque sustentabilidade é um termo muito subjetivo. Eu eu trabalho com meio ambiente e sustentabilidade há 25, 26 anos por aí, né? E eu já tive várias situações, por exemplo, lá no começo da sustentabilidade, eu morava em São Paulo ainda, e eu vi uma ONG famosa lá de São Paulo, ali por volta de 2005, fazer uma atividade no parque ali, né, que é o Parque Ibirapuera, que é o maior parque de São Paulo, é um dos maiores parques do Brasil, acredito, ou certo aí de urbanos, né, que é uma feira de sustentabilidade que começou a distribuir mudas para os participantes. Quem chegasse ali no stand deles, na região ali do parque, que eles fizeram toda a estrutura deles, dessa atividade de divulgar a sustentabilidade, eles começaram a distribuir mudas. Só que qual que é o problema, qual foi o problema ali dessa ação específica? As pessoas que foram lá queriam aquelas mudas porque achavam interessante, eram mudas eventualmente frutíferas, né? Goiabeiras, pitangueiras e tudo mais, né? Jabuticabeiras e outros grandes, cedro rosa e tudo mais. E essas pessoas saíram pegando as mudas, passaram um dia ali, um dia de domingo ali no parque, e quando chegou a hora de ir embora, foram ver a caixinha com as instruções daquela muda, e um cedro rosa. Cedro rosa parece que, salvo engano, ele pode chegar até 30 metros. E essa pessoa mora num apartamento no centro de São Paulo, ali na cidade de São Paulo, e falou, meu apartamento tem 3 metros e eu não tenho onde plantar, e eu não vou conseguir plantar isso, não tenho região e tudo mais. O outro lembrou que ia ter que pegar 3 ônibus, um metrô, fazer baldeação, 2 horas para voltar para casa, com 2 mudas na mão, que, querendo ou não, ali tinha 1 metro cada uma de altura. Então, o que aconteceu? No final do dia, você tinha mudas que viraram lixo jogados em todos os lugares, inclusive tinham mudas que ficaram boiando ali no lago de Ibirapuera. Então, ou seja, uma medida de sustentabilidade que acabou virando algo péssimo, né, para aquilo que estava sendo divulgado, para a ideia de sustentabilidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as ações e por isso que quanto mais objetivas forem, melhor. O que a gente gosta muito, antes de entrar efetivamente na tua resposta? A gente gosta de transparência. Quanto mais transparente, né, melhor. A gente precisa deixar todos aqueles envolvidos ou interessados, né, a gente fala qualquer tipo de stakeholder, que ele tenha muito clareza daquelas ações que estão sendo feitas. A gente chegou a fazer a compensação de emissões de uma grande feira intermodal em São Paulo. Era uma feira que é uma das maiores do mundo de intermodal, é a maior do Brasil,
ou seja, que tinha empresas de todo mundo ali com estandes representados. E a organização da feira nos procurou e falou, a gente gostaria de compensar emissões, as emissões de gases de efeito estufa de todo empreendimento. Eu falei, não vai dar certo isso. Por quê? Porque você tem pessoas que estão vindo de todas as partes do mundo, algumas vão pegar um voo, depois baldeação, outro voo, chega aqui, pega um Uber, pega um táxi, ou pega um metrô, aluga carro. Como que você vai conseguir efetivamente medir todas as emissões? Você vai tentar, todo mundo que chegar na tua feira, você vai fazer um questionário de 20 páginas para entender isso. Então, vamos fazer o seguinte, como vocês não vão conseguir mensurar, né, todas as emissões que tiveram por consequência, né, por origem ali, né, o próprio evento, o que a gente vai fazer? A gente vai compensar aquelas emissões que a gente consegue efetivamente mensurar. Quais são? Todas as emissões inerentes aos estandes, à organização, ou seja, tudo que o administrativo de vocês acabou consumindo de energia elétrica, produzindo de resíduos na hora de estruturar os estandes e na hora de desmontar a feira, todos aqueles terceiros que utilizaram algum tipo de automóvel, queima de combustível fóssil para trazer algum tipo de equipamento, levar um tipo de equipamento, e a gente vai compensar isso. E não deu outra, né? A gente fez um standzinho da nossa empresa lá no comecinho da feira para explicar, informar todos das ações ambientais que estavam ESG, que estavam sendo feitas ali na feira, e a gente fez um comunicado do que estava sendo feito e publicamos no site da própria feira, mostrando, as emissões estarão sendo compensadas, quais emissões essas, para deixar o mais transparente possível. E chegou um repórter lá da Inglaterra, eu lembro, que veio conversar com a gente, falou, a primeira coisa que a gente queria conversar com vocês sobre essa ação ambiental. Eu falei, claro, senta aqui, a gente conversa. Primeira coisa que ele falou, duvido que vocês compensaram todas as emissões dessa feira aqui. Eu falei, realmente, se você tivesse lido o release que a gente soltou, você teria visto que não, nós não compensamos todas, nós compensamos apenas aquelas que nós conseguimos mensurar, que eram essas. Resolveu o problema. Então, realmente, a gente precisa ter bastante transparência, né? E, querendo ou não, essa empresa que fazia esse tipo de atividade, né, de empreendimento, de eventos, é uma empresa. Né? E aí, quando a gente vai para uma empresa, por exemplo, uma empresa que tenha, que seja uma indústria, que tenha uma produção, aí são outras dificuldades. E como que a gente faz, então, eventualmente, para implementar uma ação ESG? A gente fala muito de ações ESG, a gente foca muito na questão ambiental. E eu vejo que tem muitas empresas que acabam esquecendo o social. E as ações sociais são muito importantes. E a gente já conversou com várias empresas que têm várias ações sociais muito bacanas. Por exemplo, uma empresa que a gente conversou, que trabalha com bebidas alcoólicas. O que eles faziam? Eles disponibilizaram um grupo de pessoas que iam junto com algumas parcerias com alguns municípios, iam nas escolas públicas informar os alunos dos problemas de, por exemplo, você dirigir embriagado. E eles iam e tinham todo uma forma de abordar, uma aula já pré-preparada, aprovada por todos da empresa, que era apresentada para as crianças. E aí, como que eles calculavam o resultado disso? O número de crianças que tinham participado dessas apresentações por ano. E a ideia era, cada vez mais, expandir esse número de crianças atingidas, né, ou beneficiadas, que seria a melhor forma de colocar. A gente conversou também com farmacêuticas que tinham um programa de heróis, né, que eles iam também em escolas públicas, por exemplo, ou privadas também, eventualmente, mas principalmente escolas públicas ou comunidades, com pessoas fantasiadas de super-heróis, ensinando como que você reconhece, por exemplo, um sinal de um AVC. Eles perceberam nas pesquisas deles que muitas crianças, e aí adolescentes principalmente também, eles conviviam com os avós, né, os avós que cuidavam deles enquanto os pais trabalhavam, e eles falaram, é uma possibilidade desses adolescentes ajudarem os avós. Então, através de fantasias de super-heróis, eles iam nessas comunidades, nessas escolas, demonstrar quais eram os sinais de um possível AVC e como que eles poderiam
agir, né, de entrar em contato com o SAMU, por exemplo, de eventualmente já fazer uma primeira ação que pudesse ajudar aquele avô, aquela avó. Então, essas ações. E questão de meio ambiente, aí você que trabalha com resíduos, você sabe bem, né? Fazer um diagnóstico, levantar quais são as quantidades e qualidades de resíduos que são produzidos na empresa, aí separar essas qualidades, principalmente, e fazer alguns projetos de diminuir quantidade ou de tentar reaproveitar muitos desses resíduos que são reaproveitados, substituir compras de alguns resíduos que não são aproveitados por resíduos que possam ser melhor aproveitados, e aí você consegue mensurar, colocar essas metas. Ó, a gente quer reduzir 10% de papel até o final do ano. Então, é uma meta bem mensurável, reportável e constatável, né? E na parte de energia elétrica também, olha, a gente vai ter uma expansão até o final do ano, eventualmente vai aumentar o consumo de energia, mas a gente vai fazer com que esse consumo de energia não aumente como aumentaria de 20%, a gente vai tentar aumentar no máximo 5% desse consumo. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer substituição de equipamentos, substituição de lâmpadas, né? E aí você tem como chegar no final do ano e mensurar todas essas metas. Doutor Fernando, então, a empresa, ela, vamos supor, ela contrata uma consultoria para ajudar, né, um exemplo, ou cria um departamento ESG, ela elabora estratégias, né, implementa essas estratégias, monitora esses indicadores, né, ou metas, mas, e também depois, posterior a isso, ela solta relatórios com os resultados. Mas na pergunta anterior, eu disse sobre certificação, né? E pensando no que eu acabei de dizer agora, e na certificação, eu creio que empresas, né, certificadoras de terceira parte, elas acabam verificando esses relatórios para verificar se tudo que foi implementado está correto, né? Para não cair no risco ali do greenwashing, né? Mas eu queria escutar, né, de você, que é um especialista, né, sobre a certificação desses resultados. Como ela acontece? É verdade, Bruno. Você colocou no final da tua pergunta a questão das certificadoras, né? Porque, assim, a certificação, você tem várias N certificadoras, e aí a empresa pode escolher uma certificadora ou outra, pode tentar buscar uma certificadora que acredite que esteja mais coerente com as suas ideias e culturas de ESG. Essa certificação pode ser ESG, pode ser só ambiental, pode ser só social, pode ser algo conjunto, né? Então, uma certificação ESG, e aí varia muito. O que eu vejo muito de certificadoras das grandes multinacionais que a gente trabalha, elas buscam certificadoras de peso internacional. E essas certificadoras, elas não se preocupam tanto com o resultado da empresa, efetivamente. Elas se preocupam com as atividades ESG que as empresas estão adotando. Por quê? Porque se eu tenho uma meta de diminuição de consumo de energia, por exemplo, diminuição ou aumento de resíduos reciclados na minha empresa, eu chego e não consigo atingir aquela meta naquele ano, paciência, próximo ano a gente vai se empenhar um pouco mais, a gente vai ver onde que a gente errou e vamos embora. Acontece isso muito frequentemente nas empresas. A gente, às vezes, coloca uma meta um pouco maior que a perna, ou às vezes vem como a gente teve aí em 2019, 2020, né, 2021, caso de saúde grave aí no mundo inteiro. Então, ou seja, eu vejo muitas certificadoras que não estão preocupadas exatamente com os resultados dessas metas, mas sim, você tem metas para água, efluentes, resíduos, energia, emissões de gases de efeito estufa, você tem projetos sociais focados, adequados ao teu tipo de negócio ou que com efetividade, você tem reportado os resultados. Basicamente, assim, a certificadora vai ver se tem um leque ali de atividades, por exemplo, ele vai chegar, é diferente a exigência de uma farmacêutica para uma indústria de processamento de resíduos, né? Como você sabe bem, assim, ou de uma empresa que faz eventos, né, para uma empresa do agronegócio, uma mineradora, para uma petrolífera. Então, ou seja,
Eu tenho algumas exigências um pouco diferentes, mas, claro, uma ideia é a mesma. Você tem metas para as questões sociais, você tem metas, se você tiver indústria, para a questão de indústria, você tem metas e estratégias para a questão administrativa, você tem metas de terceiros, né, de compras, e aí você verifica se essas empresas têm essas estratégias, têm ações para levantar os impactos ambientais dessas atividades ou, né, desenvolver projetos sociais adequados à empresa, e se você reportou esses resultados. Se esses resultados estiverem reportados adequadamente, e às vezes eu tenho aqui uma meta de educação SG dentro da minha empresa, eu faço curso, eu incentivo e faço com que os meus colaboradores assistam cursos que são contratados, que são feitos aqui, seja online, seja presencial. E aí eu reporto todo mundo que participou do curso, todos os cursos que foram feitos, de conscientização. A gente adquiriu uma máquina diferenciada, a gente precisa educar os colaboradores no uso dessa máquina, na hora de produzir menos resíduos, ou na hora de ligar e desligar essa máquina, em termos de emissões de gases de efeito estufa. E aí você faz um treinamento, que seja online, seja presencial, e você lá documenta todos os colaboradores que participaram desse treinamento. Então, está reportado, é isso. De repente, a empresa tem uma meta interna de falar, eu quero que no primeiro mês, 90% desses colaboradores já tenham recebido esse curso. A empresa certificadora não vai olhar exatamente isso, mas sim se você tem ou não essas atividades, essas estratégias, e se elas estão sendo devidamente documentadas. Porque a certificadora, ela vai olhar a documentação. Pelo menos as que a gente trabalha, elas não fazem trabalho de campo. Dificilmente você vai ter um trabalho de campo, a não ser que seja uma certificadora grande, um projeto de crédito de carbono, que vai precisar fazer uma auditoria ali em loco, né? Mas essas de ESG, de indústria no geral, você acaba tendo que reportar online, eles analisam essa documentação e dão ok ou não, e vão dando notas, de acordo com toda a documentação que você apresenta. Muitas certificadoras já têm, falou, você tem uma política de igualitária, de gênero, dentro da sua empresa? Sim, temos uma política. A gente sobe a política dentro do sistema dessa empresa. Você tem metas? Sim, a empresa sobe a meta. Você tem reportado como que foi o resultado disso? Temos reportado, sobe aquilo lá dentro. Então, isso já é o que a certificadora quer analisar, e aí nisso vem uma nota. E, eventualmente, o que é interessante dessas certificadoras é que você se certifica, então você entende o processo. E aí você exige que teu fornecedor também se certifique naquela mesma certificadora. Porque aí você consegue analisar qual a nota desse seu fornecedor, e como você já conhece o processo, dependendo da nota do teu fornecedor, você já tem uma ideia de quão mais próximo de uma cultura SG esse fornecedor está de você mesmo, né, da empresa que fez essa exigência. Por isso que algumas certificadoras se especializaram nisso. Doutor Luiz, você citou, e eu trabalho, né, na área de resíduos, então eu vou trazer aqui, na prática, se me permite, rapidamente, um exemplo para mostrar ao pessoal que está nos assistindo como que a gente poderia pensar como a certificadora, né, ela olha para isso. Então, no geral, né, não são todas as empresas que são assim, mas vamos pensar no caso de resíduos. Uma empresa como a nossa, por exemplo, ela tem lá um mapa de oportunidades e risco. Ela diz, né, olha, temos que diminuir as emissões da empresa. E aí, a operações olha para esse risco e diz, ok, como que vamos fazer essa diminuição? Revendo todos os circuitos de recolha. Então, a gente coloca isso em metas, né, anual, que é revisado, no nosso caso, a cada trimestre. Então, o primeiro mês a gente verifica se a redução dos circuitos proporcionou a redução de consumo de combustível. Reduzindo o consumo de combustível, menor emissão. E aí a gente mede se realmente houve menor consumo de combustível. Se não houve, né, a gente anota e isso gera um desvio
né, um número, né, lá 2%, ou mais 2%, ou menos 2%, ou aumentou 2%, ou diminuiu o consumo em menos 2%. E a gente, no terceiro mês, né, que é no trimestre, solta um relatório dizendo, olha, a gente conseguiu fazer a redução em 2%, por exemplo. E a gente faz essa medição trimestral durante o ano, né, para a certificadora vir e saber se a gente reduziu ou não. Mas, para além dessa redução, quando não há redução, a gente precisa dizer, olha, o desvio deu 2% a mais, né, de consumo de combustível, o que a gente precisa fazer como ação para reduzir? Porque só a revisão dos circuitos, né, ou tentar diminuir os circuitos, não proporcionou a redução do consumo de combustível. Então, a gente pensa numa ação para que nos próximos meses esse consumo diminua. Só que a gente não pode simplesmente redesenhar um circuito. O que a gente faz? A gente tem que redesenhar o processo, o procedimento operacional e a instrução de trabalho para que, né, o profissional que faz a recolha do resíduo consiga otimizar o circuito, fazer o mesmo trabalho, não ter resíduos na rua, utilizando menor combustível. Isso precisa estar evidenciado para a certificadora. Então, ela olha para o resultado, para os documentos, né? E para ver se os documentos estão todos alinhados com as evidências dessa redução de combustível, né? Isso é um exemplo. Agora, voltando para a nossa conversa aqui, doutor Luiz, eu não poderia deixar de falar sobre inteligência artificial, né? E falando sobre inteligência artificial, como ela se relaciona, né, com ESG, quais as oportunidades e quais os riscos? Legal, Bruno. Só até voltando aí no caso que você colocou, pelo que eu entendi, você está falando de um exemplo da questão de emissões de gás de efeito estufa, é isso, da tua empresa? Sim, né? O meu exemplo foi, olha, eu preciso fazer uma redução de emissões de gases do efeito estufa, né? No nosso caso, eu citei um exemplo específico que eu estou falando do gás que é emitido pelos equipamentos de recolha de resíduos. Legal, eu vou te explicar exatamente porque que nesse caso, eu estava falando também, né, a tua certificadora exigiu resultado. Quando você fala de uma certificação ESG, normalmente certificadoras não exigem resultado. Quando eu falo especificamente questões de emissões de gases de efeito estufa, por que eu preciso apresentar os resultados? Porque as emissões, elas nascem dentro do protocolo de Kyoto, da necessidade mundial, planetária, de diminuição dos gases de efeito estufa. E ela surge dentro da discussão do MDL, né, que a gente diz dos mecanismos de desenvolvimento limpo, que eles surgiram no cenário da ONU, mas foram 2 brasileiros, inclusive, que propuseram e foi aceito nesse cenário mundial da ONU essas dinâmicas de mecanismos de desenvolvimento limpo. Por quê? Eu implemento efetivamente esses projetos de redução de emissões para que eu certifique a redução e aí eu atendo a um compromisso mundial que eu tenho dentro de um cenário de uma ONU, por exemplo. Então, aqueles países que emitem mais do que você estabelece uma linha base de emissão, e aí tudo aquilo que for emitido a mais, eu vou compensar num certificado que vai ser emitido por uma empresa que reduziu as suas emissões. Por isso que toda certificadora ela já nasceu, as certificadoras de gases de efeito estufa, elas já nascem em busca de qual que é a tua linha base, qual que é a tua redução, né, e qual que é o teu aumento, porque senão eu não vou conseguir, eu não posso emitir esse certificado de redução. Por isso que, no caso específico de emissões, você tem as certificadoras realmente exigindo os resultados. Mas, normalmente, quando você fala em ESG como um todo, é que nem eu coloquei, né? Aí é comum as empresas mais focadas em questões ambientais, como, né, um operador de resíduos, tá bem focada nas questões ambientais. Mas o que a gente vê muito, assim, as empresas acabando não fazendo tantos trabalhos sociais. E aí, na dinâmica social, por exemplo, é um pouco diferente, né? Você não tem uma certificadora que falou, você falou que ia atender 50 mil crianças, atendeu 45 mil. Então, não vou te dar um certificado, não teria essa, né? Teria mais, você recebe o certificado aí só por atender, basicamente, principalmente, né, por ter esses tipos de atividades. E aí você colocou a questão da inteligência artificial, certo?
Só repete para mim, então, ou se você quiser também falar alguma coisa sobre isso. Doutor Luiz, minha questão, né, obrigado por retomar a questão anterior. A questão é, né, a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial, né? Como que ela está relacionada com ESG, né? Quais os riscos e oportunidades que a gente tem com inteligência artificial e pensando, né, na relação com ESG? Legal. A gente conversou de novo, né, meu amigo Felipe Bottini, da Accenture, que é uma empresa, né, de novo, uma das maiores consultorias do mundo, 900 mil funcionários, e que é uma empresa focada em tecnologia. A gente também conversou com a Liliane e o Fernando também, dois queridos aí que são da empresa 3M, mundialmente conhecida também por questão de inovação. A inovação é um dos instrumentos mais fortes que a gente pode colocar aí na luta aí pelo ESG, né? Na luta pela uma melhora ambiental, e inclusive uma melhora social, né, como um todo. E as empresas podem se valer muito da tecnologia, né? Então a gente já sabe, a tecnologia ajuda, com certeza. A própria pessoal da 3M, quando foi conversar com a gente lá no ESG Podcast, apresentou um tipo de película, um tipo de vidro que diminui, aumenta o conforto térmico dentro de alguns locais, né? Diminui essa diferença entre o mais quente e o mais frio, evitando, por exemplo, que você tenha que colocar mais ar-condicionado ali para ir com um gasto maior de energia, com um gasto maior de emissões, com emissão maior de gases de efeito estufa. Então, a gente já sabe que inovação é muito importante. A gente pode fazer processos que você trouxe aí, né, de consumo de combustível. Você tem várias empresas, inclusive a gente tem conhecimento de que Audi, outras empresas da indústria automotiva, até Embraer, né, eles estão sempre em pesquisas de combustíveis com menores emissões. Isso já é uma tecnologia muito grande, muito bacana. Eu recentemente vi uma turbina que foi desenvolvida simplesmente por inteligência artificial, que ela foi desenvolvida, todo o design foi desenvolvido pela inteligência artificial. No primeiro teste já foi ótimo, né, já foi surpreendente. Então, a tecnologia pode ser, uma inteligência artificial pode ser utilizada para ajudar a pensar processos, atividades que tenham impactos menores ao meio ambiente, principalmente, né? Então, e a gente sabe dessas possibilidades, a gente conversando então também com o Felipe, né, que eu tinha começado a conversa sobre isso, a responder essa pergunta falando da Accenture, eu sei, ele expôs lá para a gente, que a Accenture pensa muito os seus serviços, a desenvolvimento de seus produtos, com foco na diminuição de impacto ao meio ambiente dos seus clientes. E isso passa pela utilização também de uma inteligência artificial, ajudando a pensar, ajudando a desenvolver, seja design, seja estratégias. A inteligência artificial está aí para isso. Claro que a gente tem hoje um problema aí, né, que é divulgado amplamente sobre a questão da inteligência artificial, do consumo de energia dos servidores, né? Hoje em dia, a tecnologia de inteligência artificial usa muita capacidade de processamento, isso significa muitos centros de armazenamento de dados, né, pelo mundo como um todo, e aí existe uma busca por diminuição do uso de energia desses centros, tanto que eu lembro que teve uma grande empresa aí, vastamente conhecida de inteligência artificial, até pedindo para que os usuários não agradecessem a tecnologia, porque cada obrigado que a gente colocava ali, a tecnologia tinha que responder, era mais consumo de energia. Mas a gente já tem a própria inteligência artificial ajudando essas empresas a diminuírem o consumo de energia. A hora que a gente conseguir fazer com que esse consumo de energia diminua, seja algo tolerável, né, adequado, aí acredito que a inteligência artificial virá só com benefícios. Mas, por enquanto, a gente tem benefícios e o lado contrário, aí, que é principalmente esse consumo monstruoso ainda que a gente tem de energia, né? Claro, já vi aí algumas tecnologias, acho que do Japão, tentando fazer captação de energia solar no espaço e remetendo aqui para a Terra através de ondas, né, para que a gente utilize essas formas de energia. Não sei se ela já está viável, se estará viável em algum momento, mas eu sei que a inteligência artificial vai ajudar muito a pensar essas soluções. Doutor Fernando, qual é, né, a dica, a sugestão ou o conselho que você daria ao empreendedor
que é relutante à implementação, né, dos princípios ESG na sua empresa? Muito boa essa tua pergunta, Bruno, porque a gente realmente acaba encontrando algumas empresas, né, alguns gestores de empresas ainda relutantes em incorporar estratégias de ESG. Qual que seria a minha visão sobre isso, né? Como a gente começou a conversa? A gente começou a conversa reconhecendo que a questão de sustentabilidade não tem retorno, não volta. A gente tem uma geração Z, a geração cada vez mais, né? Eu, de novo, comecei a minha carreira no meio ambiente ESG aí há mais de 25 anos, e naquela época pouco se falava ainda em questões ambientais, ainda estava nascente, e conforme foi passando o tempo, a gente começou a ver que o ensino fundamental incorporou muitas questões de proteção ao meio ambiente, questões sociais, e a gente via cada vez uma geração mais preparada e mais envolvida na cultura, mais preocupada com essas questões de ESG. E hoje você tem essas gerações virando consumidores, e não só consumidores, mas também entrando nas empresas e eventualmente assumindo cargos de direção. Ou seja, hoje a gente vai ter cada vez mais um mercado mais preocupado com produtos e serviços ESG, e aquelas empresas relutantes por uma seleção de mercado, não é nem seleção ambiental, seleção social, né? Nesse sentido, por ser mercado acaba sendo social, né? Mas assim, o próprio mercado vai selecionar aquelas empresas que eles querem consumir, querem seus produtos e serviços, e as empresas que não tiverem uma preocupação que seja mínima, ESG, ela certamente, fatalmente, estarão fora de mercado. Outra questão são os custos. A gente tem visto aí em toda a nossa trajetória que as empresas que mais demoram para incorporar as questões ESG são aquelas que incrivelmente pagam mais caro, porque as empresas que vêm no início e incorporam questões ESG, eventualmente acabam pagando mais caro por uma tecnologia nova, mas que com o tempo ela se dilui muito rápido. E as empresas que demoram para incorporar, e eventualmente as questões ESG, principalmente aquelas de obrigações ambientais, elas acabam sendo uma norma, uma lei federal, uma lei estadual, uma exigência, às vezes até municipal, que a empresa não se atenta e acaba recebendo multa, acaba recebendo embargos à atividade, às vezes fecham as empresas por essa questão, né? A gente participou muito, né? A gente tem a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos aqui no Brasil, que já tem mais de década, que começou a exigir o plano de gestão e o plano de gerenciamento, né? Principalmente o plano de gerenciamento dentro das empresas de resíduos sólidos. No primeiro momento, quando a lei foi publicada, as empresas não se preocuparam com isso. Mas não está tendo exigência, a gente vai esperar, de repente, na hora que o órgão ambiental conseguiu se estruturar e saiu solicitando todo esse planejamento, as empresas foram pegas, né, de calça curta aí que a gente brinca, e realmente foram autuadas e pagaram um preço até mais caro. Se tivessem feito o planejamento antes, teria sido bem mais tranquilo, né? E a defesa das empresas acaba sendo até um pouco infantil. Não, mas a gente faz um gerenciamento dos resíduos aqui. Eu falei, mas cadê o plano de gerenciamento? É que a gente estava falando, cadê a documentação? Cadê as comprovações? O órgão ambiental quer isso, não quer que você simplesmente diga, não, eu faço um plano. Não, eu quero ver. E o órgão ambiental, ele é fiscalizador. Ele não quer, não é uma fiscalização simplesmente auditiva, ela é documental. Então, acho que as empresas que não tomarem cuidado, que não estiverem atentas a isso, e pior ainda, aquelas que forem relutantes, eu acredito que ter um potencial de pagar um preço mais caro do que elas desejariam. Doutor Fernando, a gente está chegando ao final, mas antes de finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre o Dr. Luiz Fernando Penteado e também sobre o ESG Podcast. Bacana, Bruno. Primeiro, bacana ter participado aqui do teu programa, aí, dessa tua iniciativa de novo. A gente acredita que é muito importante, aí seja, claro que a gente trabalha com isso, tem uma questão profissional, mas tem uma questão muito maior. Eu vejo muitos diretores das grandes empresas que a gente conversa lá no SG Podcast, são todos que têm algo a mais do que simplesmente preocupados com o seu salário, não, eles têm realmente princípios, ideias, acreditam num mundo mais igualitário, num mundo mais equilibrado, meio ambiente e socialmente. Então, assim, antigamente, lá 25 anos, quando eu comecei a trabalhar com isso, as pessoas que tinham interesse em trabalhar com meio ambiente ou questões sociais tinham sempre que procurar uma organização do terceiro setor, né, uma associação, uma fundação,
e hoje não, hoje elas conseguem desempenhar isso dentro de grandes empresas, então isso é muito, muito bacana, né? Eu sou formado em Direito, né, como eu coloquei aqui no início, trabalhei muitos anos com um professor da USP aqui na parte de processo civil, migrei também para a parte ambiental, então sou especializado na parte processual, tanto civil quanto ambiental, e na parte administrativa, ambiental, então tudo que é ambiental e civil eu sempre atuei. A expansão do escritório aconteceu esse ano, a gente agregou o Rafael Urbano, um colega, um grande amigo e um grande profissional que atua na parte imobiliária, então a gente tem atuado forte nessas 3 áreas. E o SG Podcast surgiu pela ideia de realmente democratizar esse conhecimento SG. Eu idealizei isso, chamei meu grande amigo, José Valverde, para participar comigo como co-host. Ali somos 2 hosts conversando com grandes empresas, a gente sempre teve bons contatos com grandes empresas, então a gente chama os responsáveis, SG, de uma 3M, Unilever, Whirlpool, Votorantim, né, a Verbera, que é um braço da Votorantim, Seara, e para conversar com a gente, Nestlé, e para que eles divulguem esses projetos que eles desempenham e exercem dentro das suas próprias empresas, porque são projetos que poderiam ser replicados por muitas empresas, que eventualmente o consumidor de uma Nestlé, de uma Unilever, não conhece, não sabe que esses processos são desempenhados lá dentro. Então tem um ganha-ganha, e a empresa ganha por divulgar essas grandes ações, né? A gente ganha também por divulgar ações importantes e por também profissionalmente a gente ser conhecido aí nesse mundo SG, e o público como um todo acaba ganhando também por conhecer e por eventualmente saber a trajetória desses profissionais. A gente tem muitas pessoas que chegam para a gente e falam, nossa, eu queria tanto trabalhar com SG, mas eu sou formado em nutrição, sou formado em administração, sou formado em biologia, sou formado em direito, será que eu conseguiria atuar numa grande empresa? E a gente vê lá que os nossos convidados de grandes empresas têm as mais diversas formações, ou seja, basta ter esforço, dedicação, estudar bastante, mas ter principalmente essa cultura ESG que realmente dá para trabalhar em grandes empresas e se desenvolver tanto profissional quanto pessoalmente, né? Então, acredito que era mais isso aí para divulgar aí, dividir com todos teu público aí, Bruno. Doutor Fernando, quero agradecer demais. Quero deixar uma dica aí pro pessoal que assistirem SG Podcast. É muito bom. Assim, tem muito conteúdo legal, muito conteúdo de alta relevância técnica. Assistam, é sensacional. Doutor Luiz, muito obrigado pela participação, por ceder esse tempo pra gente. Espero contar com você para próximos bate-papos. Obrigado e até mais. Obrigado, Bruno. Até mais. Um abraço.